Atílio nasceu em 1901, a 8 de abril de 1901, na cidade de Roma. Ele era filho do escultor José Otávio Correia Lima, escultor e professor da Escola Nacional de Belas Artes na época, e tinha acabado de ganhar o prêmio de viagem. Então por isso que ele estava em Roma. Ele casou-se em Roma e o filho nasceu em Roma, mas foi registrado no consulado brasileiro. Ele tinha cidadania brasileira. A minha avó chamava-se Márcia Benfaremo Correia Lima. Ela nasceu em Fermo, numa cidade próxima de Roma, quando conheceu o meu avô nessa ocasião. O relacionamento dele com o pai é normal, como criança, como qualquer pai. Eles tinham muita afinidade um com o outro. Quando adulto, eles se admiravam muito. O meu avô foi um escultor, aluno de Bernardelli, foi o aluno preferido do Bernardelli, tanto é que ele continuou no magistério como sucessor do Bernardelli. E o Atílio admirava muito isso, e o próprio pai admirava também muito o filho pela capacidade dele. Tirou um prêmio na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, tirou o prêmio na Sorbonne, em Paris. Então, os dois se admiravam muito, estavam muito ligados. Eles ficaram, o meu avô ficou 5 anos na Europa, retornou em 1906, mais ou menos. Mas logo a seguir, em 1909, ele fez a estátua do Almirante Barroso, no Rio de Janeiro, e a fundição tinha que ser feita. Aqui no Rio não tinha fundição capaz de fundir uma peça tão grande e tal. Então ele retornou à Europa. Aí foi para a França, né, para fazer essa fundição dessa estátua. E o Atílio foi junto, e ele frequentou, nessa época, já garoto, com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, ele frequentou a escola primária na França. Por isso ele tinha facilidade do francês, ele aprendeu francês na própria França. Se bem que meu pai isso é uma coisa que ele sempre se queixava, que ele estudou sempre em colégio, porque meu avô tinha uma vida muito atribulada, dava aula, fazia escultura, ele frequentava a sociedade naquela época para poder conseguir fazer trabalhos particulares. Então o filho sempre ficou internado, ele sempre estudou em colégios internos. Mesmo na França, quando fez o primário, e mais tarde também quando fez o liceu. Então ele se queixava disso. A escola interna separava um pouco a família, né? E como ele vivia no meio artístico, daí ele se entusiasmou pela arquitetura. Atílio Correia Lima, um arquiteto carioca que havia nascido em 1901, cursado a faculdade da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, se formando em 1925, tendo se destacado como um brilhante aluno, foi convidado a fazer um estágio, ganhou uma bolsa para estudar urbanismo na Universidade de Paris. Atílio vai para Paris em 1927, lá se instala modestamente num apartamento onde iria residir ele e sua esposa durante 4 anos. A vida que ele teve foi uma vida de muito sacrifício. Muita gente pensa que ele, antes de embarcar, no mesmo mês que ele embarcou, ele casou com Olga Lopes Fernandes, e que conheceram desde de garoto. Eles dois se conheceram conheceram quando tinham 15, 16 anos, e
eles se casaram e foram para a Europa. Só que a vida na Europa, como estudante pensionista de uma pessoa, era muito difícil. E 2 pessoas é o dobro da dificuldade. Então ele passou muito aperto, muita dificuldade. Ele imaginava que podia alugar um apartamento, acabou indo para um bairro que não era bom, que era longe, tinha que andar, pegar a condução longe também custava. Então foi uma vida de muita dificuldade. Logicamente, recebeu nesse curso as influências dos principais urbanistas europeus, e a França se destacava como sendo um celeiro desses urbanistas, e onde as cidades de todo o mundo eram projetadas por esses franceses que saíam do seu país divulgando as novas ideias da cidade moderna, da cidade industrial, da cidade que remodelava por completo as condições de um meio urbano do século XX. Era uma escola clássica, né, do desenho francês, urbano, que naquele momento histórico formava urbanistas para atuarem em cidades que estavam sendo destruídas ou foram destruídas no período entre as grandes guerras, e nas colônias de países que estavam avançando, né, seus territórios. E muito interessante era reler nessas cidades, porque a gente vê a contradição de todo o discurso da escola, dizendo que agora o urbanista ele era um profissional diferente do engenheiro militar que atuava nas cidades, de forma a resolver questões higiênicas, né, ou de defesa. A cidade, então, passa a ser um espaço social de convivência. Então, esse novo profissional urbanista, como é que ele deveria ler esse espaço, esses sítios, né? Então, a formação era uma formação ampla, onde ele teria que ter a visão do economista, a visão do sociólogo. Então, o sítio, ele é todo dissecado de forma a entender a sua topografia, as áreas verdes, qual é a intervenção que seria necessária para alocar essa nova cidade. Ele teve acho que ele teve uma certa influência muito importante. Tanto é que ele foi estudar o urbanismo na Sorbonne, mas ele, paralelamente, ele estava pensando na arquitetura também, porque ele fez um curso particular, e isso eu sei através de uma carta dele para o pai, dizendo que estava fazendo uma carta com um russo, que a arquitetura de concreto, um curso de concreto armado, que ele não tinha experiência, não teve experiência na escola. A escola era tradicional, muito tradicional ainda, escola de Belas Artes aqui no Rio. Então ele fez um curso com um russo, chegou a aprender como funcionava o concreto armado, então, uma série de coisas. E no urbanismo, além das aulas da Sorbonne, dos professores da Sorbonne, ele assistiu conferência do May. Do May, que era um alemão, na época, um arquiteto do urbanismo moderno, né? As soluções modernas do urbanismo. Ele assistiu conferência dele. Então, nesses 4 anos, ele faz, inclusive, um estágio junto a um dos seus mestres, que era Alfred Agache, um urbanista francês que havia sido contratado pelo governo do Distrito Federal, no Rio de Janeiro,
para fazer um plano de remodelação, extensão e embelezamento. E Atílio era aluno de Agache, e Agache, ao descobrir isso, o contrata para trabalhar junto com ele. Então ele vai, em 1929, já no segundo, terceiro ano que ele estava estudando, ele vai fazer um estágio no escritório de Alfred Agache. Isso vai, de certa maneira, condicionar o seu trabalho final de conclusão do curso, desse curso de especialização, dessa pós-graduação que ele estava fazendo em Paris. E o seu trabalho final, a sua tese, ele a faz sobre a cidade de Niterói, situada do outro lado da Baía de Guanabara, e que, para o Atílio, era uma extensão natural da cidade do Rio de Janeiro, já num fenômeno de metropolização da capital federal. Esse plano tem o detalhamento central, é um plano de tese, né, de curso. Mas tem uma fase uma faixa muito interessante, uma fase muito interessante, que ele usava a faixa litorânea de Niterói, que está o mar aberto, uma área de... Ele não fez a urbanização, mas cogitava daquilo ali como uma futura expansão das áreas residenciais na orla marítima de Niterói, externa, né, para o mar. É interessante esse... aliás, várias vezes eu tive emprestar essa tese que eu tenho comigo uma cópia, emprestar para arquitetos que estavam fazendo trabalhos em Niterói. Eles queriam ver como o Atílio já pensava naquela época, né? E ganhou o prêmio também máximo da Sorbonne. Mas naquela ocasião, parece que, se ele, como sendo estrangeiro, ele não poderia ganhar o prêmio em dinheiro. Então, a própria escola resolveu patrocinar a impressão da tese dele, que era a tese sobre Niterói. Todo ele escrito em francês, e que foi muito elogiado, o seu trabalho, como um dos melhores trabalhos daquele ano no Instituto de Urbanismo de Paris, a ponto de ter a sua publicação custeada pela própria Universidade de Paris. Esse trabalho o credencia como o primeiro urbanista formado. Pois é, no último ano que ele ficou lá, já apresentando a tese, eu nasci, né? Um ano depois que terminou o período dele de ficar do prêmio, eles retornaram. Eu cheguei a ficar lá um ano com eles na França, né? Vim beber ainda para cá. E eles, quando vieram, foram morar no ateliê do pai, que era na rua Paulo de Fronten, que é a antiga rua Paulo de Fronten, que era ali perto da Lapa. Atílio volta precisando se engajar nessa realidade que ele agora deixava de ser apenas um estudioso, para ser efetivamente um profissional e trabalhar com os seus conhecimentos. Então ele passa algum tempo aqui, logicamente fazendo contatos, procurando desenvolver algum trabalho, em paralelo às suas atividades docentes que ele já estava desenvolvendo na Escola Nacional de Belas Artes, como o primeiro professor da cadeira de urbanismo. Ele foi o primeiro professor de urbanismo no Brasil, né, vamos dizer assim. Ele foi convidado
Eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que ele foi convidado pelo Lúcio Costa quando era diretor. Ele estava em Paris e ele era diretor, foi o diretor da Escola de Belas Artes, o Lúcio Costa. Ele é convidado por Lúcio Costa, que havia assumido a direção da Escola Nacional de Belas Artes em 1931. Lúcio Costa o convida para lecionar essa disciplina de urbanismo como primeiro professor dessa cadeira recentemente criada especificamente para que Atílio fosse o professor. Ele começa, portanto, a sua atividade docente em 1931 e essa atividade como professor ele vai desenvolvê-la até o final de 1937. Só que o Lúcio Costa ficou um ano só, acabou saindo, polêmicas, os negócios. Então o Atílio chegou para ocupar o cargo, que tinha sido convidado, o Lúcio Costa já tinha saído. Mas aceitaram ele porque ele era o único professor formado, né, em urbanismo no Brasil. Então ele aceitou aquele e ficou. No início ficou, vários, mas ele foi sempre interrompido. Esse contrato, porque ele tinha que ir para Goiânia, interrompia o contrato, parava. A construção de Goiânia, ela é uma ideia de transferir a capital, uma ideia lá dos séculos XVIII e XIX, que já vinha sendo pensada por governadores gerais e que achavam inadequado o local onde a capital se sediava, que é a cidade de Goiás, e fizeram tramitações junto ao governo português e paulista também para tentativa de mudar a capital, que não teve sucesso para a época. Nos anos 30, com a ascensão do Vargas ao poder, Pedro Ludovico se torna interventor. E o Pedro, então, como um homem de grande visão política, administrativa e cultural, principalmente, vai pensar uma capital, escolhe uma comissão, essa comissão tem embates para definir o local por causa dos interesses da época, mas acaba optando por essa região, né, margeando Campinas, e vai se pensar num grande arquiteto, que é o Atílio Correia Lima, que vai estabelecer então as bases fundamentais do processo arquitetônico da cidade de Goiânia, da nova capital. E é interessante porque nós estamos nos anos 30, 33, o decreto da mudança da capital é de 1933. A mudança definitiva, no papel mesmo, vai ser em 37, o batismo cultural em 1942. E ela nasce num batismo cultural. É importante frisar essa questão de que Goiânia nasce sobre a égide da cultura também. E o Pedro é uma pessoa ligada muito a essas várias áreas. Então ele vai buscar um dos grandes nomes da arquitetura brasileira da época, e essa pessoa vai pensar uma capital extremamente moderna, dos anos 30. O governador de então, Pedro Ludovico Teixeira, resolveu contratar o que havia de expoente em termos de urbanismo brasileiro e mundial. Contratou Atílio Correia Lima, que é um arquiteto urbanista carioca, com formação nas melhores escolas mundiais de urbanismo. Atílio Correia Lima é o precursor da moderna arquitetura brasileira, que abriu as portas para surgir Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ele recebe esse convite para fazer o projeto de Goiânia, isso no final de 1932, e ele fica muito entusiasmado com essa ideia de se fazer uma cidade completamente nova, num lugar completamente desocupado. Então ele vai, convidado que foi, aceitou, e ele vai fazer um contrato, assina esse contrato com Pedro Ludovico Teixeira, que era o interventor aqui do estado de Goiás. Para fazer o plano de Goiânia tinha que ter uma firma. Então ele tinha um amigo e sócio, que era o Paulo Antônio Ribeiro, né? Arquiteto Paulo Antônio Ribeiro. Então, através do escritório do Paulo Antônio Ribeiro, ele como sócio, ele fez o plano de Goiânia. Porque ele faz o projeto,
Mas ele também, no contrato que ele assina com o governo do estado de Goiás, ele se compromete a acompanhar as obras por um período de 2 anos. Isso faz com que ele venha morar aqui nos acampamentos da obra e a gente pode imaginar as dificuldades que ele encontrou no seu deslocamento do Rio de Janeiro para cá, numa época em que, logicamente, a acessibilidade era uma questão muito complicada, principalmente porque não tinha transporte por avião, e também a permanência aqui. O escritório do Plano de Goiânia era aqui no Rio, porque lá ele não tinha condição, né? Então, o escritório era aqui. Isso foi motivo de muita polêmica, muita briga, porque você, para ir do Rio de Janeiro para o local, Goiânia não, o local onde seria Goiânia, é uma dificuldade, uma coisa muito difícil. Tinha que pegar trem, no final tinha que andar a cavalo, ou andar de jipe não, até de caminhão, não sei, carro de boi. Era muito difícil a ida e vinda. E ele ficou com muita dificuldade também, porque o projeto era feito aqui e ele precisava de uma coisa lá, não tinha como. Tudo era difícil naquela época, a gente tem que entender isso. Atílio Corrêa Lima, ser casado já com um filho pequeno, carioca, acostumado a uma vida urbana, ter ficado 4 anos e pouco na Europa, e de repente ele ter que fazer um projeto de uma cidade que ficava num lugar completamente distante de toda a questão da urbanização, da cultura e etc. Eu acho que isso representou um grande desafio e, ao mesmo tempo, um enorme sacrifício por parte de Atílio e de sua família. Primeiro foi sozinho para lá, conheceu o local, viver tudo, e já se mudou, já ficou lá. Mas depois, vendo a dificuldade sem a família, com a dificuldade de vir sempre para cá, ele resolveu levar a família. E levou, e minha mãe e eu, nós fomos juntos para lá. Nós ficamos lá há quase 1 ano lá, num barraco. Não era o Catetinho, mas era um outro nome que eu não sei. Mas era um barraco de obra, com uma varandinha, melhorado e tal. Então, toda a teoria que ele trazia na sua formação, e uma formação inclusive francesa, ele tinha dificuldades em implantá-las aqui, nos projetos de arquitetura que ele também a ele foi confiado, porque ele fez o plano urbanístico, mas ele também fez o projeto de arquitetura dos principais edifícios dessa capital de Goiânia, e inclusive de algumas casas funcionais dos futuros servidores do governo do estado, do governo municipal, etc. Então, logicamente, eu acho que ficou uma situação em que ele era obrigado a decidir entre aquilo que ele queria ou gostaria de fazer e aquilo que era possível fazer. O material de construção, muita coisa chegava lá em carro de boi, né? Os operários tinham que mandar vir de São Paulo, né? Porque não tinha pessoas especializadas, né? Naquela época, a arquitetura já era uma arquitetura com tendência Art Deco, não, Art Deco não, mas uma tendência cubista, já uma arquitetura mais moderna já, né? E ele, acho que teve alguma coisa no projeto, ele não pôde fazer como queria, porque não havia condição na época. O material tinha que ir de São Paulo, vidros, material mais nobre de uma obra, uma construção, tinha que ir de São Paulo para lá. Então foi muito difícil. Eu acho que ele teve limitações de ordem de materiais disponíveis, ele teve limitações de mão de obra que pudesse executar aqueles edifícios, e ele teve certamente limitações de ordem financeira, porque o governo do estado construiu praticamente sozinho essa nova capital, o governo federal, pelo que
indica os nossos estudos, ele deu um apoio político muito grande, através do Getúlio, ao Pedro Ludovico, mas o apoio financeiro ficou muito distante do necessário. Então, muitos desses edifícios tiveram que ser alterados entre a sua ideia inicial e a sua efetiva execução. Então, os paradigmas da escola clássica de urbanismo francês, ela trazia, dentro dos conceitos de como planejar uma cidade, elementos bastante marcantes e que a gente vai encontrar não só em Goiânia, mas em Canberra, que foi projetada em 1912, capital da Austrália. Esses elementos, eles determinam, né, uma cidade que tem por trás desse traço, né, símbolos do poder político, que era essa a intenção. Então, fazendo um paralelo, Goiânia, a Praça Cívica, né, como ponto focal das avenidas monumentais que convergem para essa praça, a Avenida Goiás, que quando foi projetada tinha como nome Avenida Pedro Ludovico, né? No final dessa avenida, o portal da cidade, então as pessoas que chegam na cidade têm como porta de entrada da cidade a estação ferroviária e que, chegando, dali enxergam a grande praça. Na verdade, por trás tem uma questão muito mais simbólica do que real. No texto do Atílio, o que a gente percebe que ele está querendo dizer o seguinte: chegando à cidade, o poder está presente. Com as várias ruas confluindo para o centro de poder, como era a perspectiva de época das centralizações de poder que virão, né, nos anos 30 em diante, os fascismos, né, Hirohito no Japão, Hitler, Mussolini, Franco, e por aí vai. E Vargas, obviamente, no Brasil. Porque o desenho principal do núcleo, ele atende a uma necessidade de imposição do poder. Então, ele é coerente, não com o sítio, mas é coerente com a vontade política do Pedro Ludovico. Então, isso é muito importante marcar, porque o que há de importante nesse traçado é o que está por trás do traço, e não o traço em si, e atrás dos símbolos. A origem desse desenho que eu falo que vem da escola francesa, ela vem da vontade, né, da Igreja Católica de propagar a fé, né? Então, há um Papa, Sisto V, que encomenda para um urbanista, né, um arquiteto, que faça um novo traçado para Roma, no sentido de abrir ruas e avenidas para as procissões. Então, a gente tinha uma Roma medieval, como a gente pode dizer, com os caminhos das mulas determinando esse traçado de ruas tortuosas, ruas estreitas, né, escuras. E então esse novo traçado determina uma cidade onde há um ponto focal, e esse ponto focal é a importância e o peso que a igreja tinha nesse momento histórico. Essas avenidas, então, essas ruas que ligam pontos santos, né, vão, então, converger para aquele monumento, o obelisco. Então, há um obelisco que marca a Praça do Povo, né? Toda essa transformação urbana de um traçado extremamente tortuoso, confuso, passa a ter uma outra linguagem, e atrás dessa linguagem urbana existe um interesse, então, religioso. Então, a gente se remete para
vamos dizer assim, esse período histórico para entender por que a escola do urbanismo clássico francês usa desse desenho em outro momento histórico, tá? Mas com um fim, vamos dizer assim, um fim muito parecido, que era propagar o poder político desses ditadores nessas colônias, né? Então, quando você faz uma praça cívica e você faz todas as principais avenidas convergindo para ela e diz, essa praça, ao invés de eu ter a catedral, a igreja, né, e não é mais o palácio do rei, mas é o palácio do governo, né? E era exatamente isso que o Atílio queria, né? Por quê? Porque ele tinha um interventor. Então, esse momento histórico, ele casa perfeitamente, né, com aquilo que o Ludovico